começamos mais um painel político. Nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual pelo Solidariedade, Alberto Feitosa. Seja bem-vindo ao painel político, deputado. Muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui no painel político. Dizer a você que é com grande prazer e satisfação que eu posso participar desse sucesso que você tem sido na comunicação pernambucana e brasileira. Obrigado, deputado. Olha, deputado, muito tem se falado sobre essa questão de bomba nuclear. Eu queria que você explicasse qual a diferença de uma usina nuclear, o que é que ela vai fazer dessa história de bomba nuclear, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam entender a finalidade dessa usina. A sua pergunta talvez é muito corajosa e é talvez a melhor oportunidade que eu tive, que eu estou tendo, né? Eu não sou nenhum estudioso da matéria, não sou físico, não sou engenheiro elétrico, eletrônico, mas é para você ver o quanto é irresponsável o ativismo de algumas pessoas que se dizem conhecedoras da matéria e querer de imediato associar uma usina nuclear com uma bomba nuclear, com uma bomba atômica. Não tem nada a ver. Até porque essa pergunta foi feita, você estava lá na visita, por um deputado, colega meu, aos cientistas lá do Centro Regional de Energia Nuclear do Nordeste, e o professor, com ar de sorriso, né, com expressão de sorriso, até um pouco de ironia, disse: deputado, não foi para mim não, hein, gente, foi para um outro deputado que perguntou. Isso não tem nada a ver uma coisa com outra, porque uma bomba nuclear não precisa de usina. Uma bomba nuclear, um aluno do segundo ano de física, com uma centrífuga, faz ela em casa. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Gente, usina nuclear gera energia elétrica. Não tem nada a ver com bomba atômica. Tanto que eu soube lá em Angra dos Reis, ainda pode discorrer um pouco sobre isso, que a usina de lá trabalha com urânio enriquecido a 5%. E você, para fazer uma bomba atômica, tem que trabalhar com urânio enriquecido a 90%. Uma distância enorme. E hoje, você sabe, todo o mundo fiscaliza essa questão de armas atômicas e armas nucleares. Então, não tem nada a ver. Boa pergunta. Em relação àquela área de Angra, toda aquela região, uma área muito turística, né? Qual foi, pelo que você conversou com as pessoas que estavam lá, teve algum crescimento na rede hoteleira, de pessoas que quiseram conhecer o complexo de usinas lá de Angra? Isso pode ser colocado na prática de Itacuruba, que é uma cidade muito pequena do ponto de vista econômico, não tem tanta importância para Pernambuco, a cidade, do ponto de vista de economia, de população e tudo mais. Será que na questão turística isso tende a influenciar também? A sua pergunta, novamente, ela é muito boa. Primeiro, vamos observar, nós estivemos lá com o prefeito de Angra dos Reis, o senhor Fernando Jordão, ex-deputado federal, 2 mandatos, foi até colega de Eduardo Campos, lembrou da luta de Eduardo Campos para trazer essa usina para Pernambuco, que naquela época disputava com a Bahia. Eduardo chega até a anunciar em 2011 que vencia a batalha pela usina com Jacques Wagner, então a usina ficava em Pernambuco. Primeiro, sob o ponto de vista político, o Fernando Jordão, ele era um azarão lá. Então, a disputa foi pelo reinício das obras da usina de Angra 3. Ele começou a defender, tá certo, a reconstrução de Angra 3 e ele teve mais de 80% dos votos, sendo, mais uma vez, reeleito. Ele tinha tido 2 mandatos anteriores, depois foi 2 mandatos de deputado federal e voltou a ser prefeito justamente por isso. Tem dados interessantes antes de chegar no turismo. Por exemplo, Angra é o maior produtor de sardinha do Brasil. A sardinha, se fosse ter alguma contaminação, não teria, né? Angra é um grande polo turístico do Rio de Janeiro. E mais, nos feriados, no verão, fica abarrotado de turismo. Eu conversei com um funcionário mais antigo do hotel que eu fiquei hospedado. Ele disse: olha, antes da usina não existiam os hotéis, não existiam as pousadas. As pousadas foram construídas para os operários e depois se transformaram em ponto de recepção, para recepcionar, para acolher os turistas. Outra coisa que é bem interessante, Angra, Ayrton Senna tinha casa em Angra, artistas globais têm casa em Angra, milionários têm casa em Angra. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a população esclarecida,
que poderia ter casa em Angra, podia ter casa em várias praias do Brasil, constrói a sua casa de veraneio em Angra, sabendo que ali do lado tem uma usina nuclear. E outra coisa também que é muito bem, assim, salta aos olhos, agora em 2009, Angra foi escolhido pela Unesco, Paraty foi escolhido Patrimônio Cultural e Angra Patrimônio Natural da Humanidade, pela Unesco. Então, isso vai caindo por terra uma série de mistificação, entendeu? Então, Angra, de fato, é um polo turístico, as pessoas pagam para estar lá e tem uma coisa que eu achei muito interessante. Lá, o modelo que vai ser construído aqui no sertão, se para cá vier, o rio não vai ter contato com a usina. Lá tem contato com a usina, como é uma usina oceânica, como eles chamam, então tem uma abundância muito grande de água. Então a água sai do mar, passa por dentro da usina, ela aquece um pouco e deságua na praia de Piraquara, guarda esse nome. O que ocorre? Como a água lá é um pouco mais elevada, toda a população de Angra vai tomar banho nessa praia, porque a temperatura é mais agradável. Como também as tartarugas, tem um estudo lá, nós visitamos, tivemos com um veterinário que analisa as tartarugas. As tartarugas, elas têm uma melhor qualidade de vida, maior peso, maior parâmetros de nutrição, as que vivem exatamente nessa praia de Piraquara, diferente das que vivem mais distantes. Ou seja, é um equipamento que convive e que preserva totalmente o meio ambiente, do ponto de vista do bioma, fauna e flora. Em relação ao investimento, qual é o montante que teremos aí caso Pernambuco conquiste essa chegada de Angra não, né, da usina, no caso em Itacuruba? Eu vou me mexer da cadeira. Nós acabamos de voltar no mês anterior à LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. E na LOA, o governo do estado, através da Secretaria de Planejamento, informou que a capacidade de investimento de Pernambuco para o próximo ano de 2020 é de 950 a 1 bilhão de reais. Sabe quanto vai ser investido no sertão pernambucano se essa usina vier para cá? 30 bilhões de dólares, o que equivale a 120 bilhões de reais. Ou seja, são 120 anos de capacidade de investimento do estado de Pernambuco despejado ao longo de 5 a 10 anos só no sertão pernambucano. Por si só, isso já demonstra toda a revolução sob o ponto de vista social, porque se tem dinheiro circulando, modifica a vida das pessoas. É fácil fazer esse estudo, é só analisar o que houve com a implantação da fábrica da Fiat e das cervejeiras no litoral norte pernambucano. Lá quintuplicou a renda per capita. A renda per capita é o que se calcula que cada pessoa que mora ali na região tem. Então, se eles tinham uma renda per capita de R$100 ou de R$1.000, se tinha de 100, passou para 500. Se era de 1.000, passou para 5.000. Então, isso aí é um investimento de 7 bilhões e meio de reais que foi a fábrica da Fiat. Imaginem o que vai acontecer numa região, como você bem disse, pouco assistida do nosso estado de Pernambuco e nossa região nordestina, o que pode acontecer com toda aquela população. Então vai modificar socialmente, vai modificar culturalmente, e vão vir técnicos suíços, holandeses, russos, chineses, americanos, indianos, convivendo com aquela população. A 30 quilômetros tem Belém de São Francisco, tem uma universidade, isso numa parceria com a UPE, a Universidade de Pernambuco. Pode, inclusive, essas pessoas virarem professores de cursos especializados para que mais tarde essas pessoas qualificadas serão trabalhadores na usina. Eu gosto muito de vocês que estão em casa aí, podem entrar nas redes sociais, procura aí a usina de Palo Verde, que fica no Arizona, do deserto americano. Eu acho que a cidade é Maricala. Lá era um deserto, nem água tinha. Pegaram a água de esgoto das cidades vizinhas, levaram para essa cidade, trataram e construíram uma usina. Sabe o que aconteceu? Lá gira só de salários das pessoas que trabalham direta e indiretamente da usina, nem os induzidos da usina, isso representa cerca de 6 bilhões e meio de reais só de salário que é gasto ali. Então, gasto com o quê? Alimentação, educação dos filhos, compra de automóveis, compra de equipamentos, imóveis, móveis,
Enfim, é uma revolução que vai acontecer. Itacuruba, que tem altos índices de suicídio, vai ter alto índice de empregabilidade. É isso que vai acontecer com o sertão pernambucano. E não é só Itacuruba. Itacuruba, Floresta, Belém de São Francisco, Cabrobó, Orocó e outras cidades ali do sertão de Itaparica. Em termos da questão a chegada da energia nuclear para Pernambuco, qual vai ser a mudança? Até porque a gente utiliza a energia, em sua maioria, hidrelétrica, né? Da energia que vem das hidrelétricas, da Chesf, Paulo Afonso e tudo mais. Ela vindo para cá, qual vai ser o aumento? Tem algum estudo nesse sentido? É muito boa, veja. A usina a Chesf, ela inundou cerca de 14 milhões e meio de metros quadrados. A usina só vai precisar de 500 mil metros quadrados. Então, por aí você veja que é uma área 28 menor. Só que essa área 28 menor, ela vai gerar toda a capacidade do sistema Chesf. Então, a gente está falando que Angra 1 e Angra 2 gera cerca de 2.000 megawatts. 2.000 megawatts corresponde a 40% de toda a energia consumida pelo estado do Rio de Janeiro. Que só isso aí, eu acho que já os 40% é suficiente para todo o estado de Pernambuco. O que é que acontece? O Nordeste tem vocação de exportar energia. E o Nordeste hoje importa energia, ou seja, falta energia para os nordestinos. Você vai dizer, sim, mas as matrizes limpas, renováveis, eólicas, fotovoltaicas, a hidrelétrica, a de biomassa, ocorre que essas aí são insuficientes, sobretudo para um país com a capacidade ou com a vocação e em pleno desenvolvimento como está o Brasil. A gente tem que olhar do que acontece no mundo para dois lugares. Para a Rússia, a gente faz parte do BRICS, para a Rússia e para a Índia. O que é que a Rússia ainda estão fazendo? Estão fazendo usina nuclear, porque onde tem energia, tem desenvolvimento, entendeu? Então é isso que vai acontecer. Deputado, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com o painel político.